Bora lá, galerinha! O monstro que vive dentro da sua casa, do canal do Zedin, gente. Mais um vídeo do Zedin trazendo aqui pra vocês. Acharam que esse ia passar, né? Eu fiquei em dúvida se eu trazia, se não trazia. Tava me questionando aí se eu trazia ou não. E no final eu acabei decidindo trazer, gente. Não sei do que se trata, obviamente. Não faço ideia, vamos descobrir juntos. E é sempre mais empolgante quando é assim, né? Quando a gente vai descobrir do que se trata, né? O tema durante o vídeo, né? É sempre bem interessante. Enfim, se puder, já vai deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, gente, que o link do nosso server do Discord tá aqui na descrição também. Se quiser fazer parte, sempre lá trocando uma ideia. E também o link do meu canal 2, que eu tô sempre postando vídeos novos. Essa semana ficou em falta, mas logo logo vai ter também. E hoje mesmo é pra ter saído ou vai sair um vídeo extra lá no Membros. Então, se você é assinante, se prepare que tem mais um videozão top aí pra vocês, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo que eu tô bastante curioso, tá bom? Bora! Sem muitas delongas hoje, porque, enfim, já tá meio tardinho. Não, Trick, é que Eita. você não tá entendendo. Foram 2 horas falando daqueles dois. Não tem como minha cabeça Baixo? ficar normal depois disso. Ainda Ok. mais depois que eu tive que falar tantas vezes que eles fizeram... Hã? Olá, querido espectador. Olá. Por que você tá aqui? Pera, porque seu escritório fica dentro do armário do espectador. Que seja. Seguinte, perdão por invadir sua casa, dessa vez. E como uma forma de desculpas, eu vou te contar uma história. Então, pra Ok. você que não me conhece, eu me chamo Zedin e deixa eu te mostrar os vídeos do canal Lizard Manic, onde ele faz uma série de análoga ok. muito A promissora. gente já viu... Não vimos nenhum disso aqui, não. Sobre... Não. Skibidi Toilet? Não, é Trick, chega um pouquinho pra lado. Obelisco. Ok. Eu confundi com aquele lá do... vocês lembram daquele The Boiled One? Que é isso aí. Tá O nome ligado? do primeiro vídeo é My New Friend, ou na tradução, Meu Novo Nossa, Amigo. lá A vem. thumbnail dele é bem intimidadora pra um amigo. Ai, lá vamos dar vem, uma lá olhada vem, e lá descobrir vem, o que ele lá tá escondendo vem. de nós. Eu fiz um novo amigo. Você Sério? quer conhecê-lo? Não. Ele vive dentro do meu armário. Sinceramente, eu não tenho muita vontade, não. Veja lá tô quem bem tá filmando, tranquilo. pergunta se a gente consegue ver esse tal amigo. Tô vendo Só nada. que eu confesso que tá meio difícil. Tá meio escuro lá dentro, eu acho que... talvez agora eu Uou! esteja vendo. Temos aqui um clássico do terror infantil. E não, quando eu falo de terror infantil, eu não tô Fica me de olho referindo no- a... Desculpa, foi mais forte que eu. Eu digo aquelas histórias de terror contadas para You're crianças kidding com o me, intuito bro. de ensinar algo You're ou kidding criar me. disciplina. Tem a boa e velha loira que vai te buscar caso você fique muito tempo no banheiro, um moribundo que te sequestra usando um saco, caso você seja uma criança desobediente, e Tem. por fim, o monstro do armário, que de vez em quando também pode ser encontrado Mas debaixo se eu mostro armário, não tem muito, tipo assim, é pra crianças que não vão dormir, que vão dormir tarde? Qual que é a lógica, né? de sua cama. Bicho papão, A questão aqui basicamente. você já se perguntou qual é o propósito desse É, monstro? então, não Por faz que ter um muita monstro no lógica. armário ensinaria algo pra uma criança, Exato, ao invés caramba. de só deixar ela com medo? Escreve aí nos comentários o que você acha e depois eu te respondo isso. Acontece que o monstro em Ok. Obelisk é um tanto quanto tímido, no momento que ele desaparece quando ok. percebe que está sendo filmado. Em algumas cenas mais pra frente, a pessoa filmando, que até o momento parece ser uma criança, diz que ele está aqui. Nisso ele anda até a vendo escadaria e aponta a câmera para Ah, Gabriel. lá vem, Poucos sai segundos fora. depois, ele pergunta: você vê ele? Não, tô vendo nada, não, tô de boa. Não consigo não. Eu usei todos os recursos que eu conheço pra clarear essa cena e mostrar um possível monstro na escuridão, só que nada apareceu. E apenas Se o moleque for meio esquizo, né, tem essa possibilidade também, o né? que me deixa um pouco confuso em relação à pergunta da criança. Será que ela vê algo que a gente não consegue? Então. Ou será que ele quer a confirmação de que seu amigo é real? Mas não se preocupa com minha resposta, moleque. A próxima cena faz ele parecer bem real. Ah, lá vem, não, tá no meu closet. Uou! Uou! É, Não teve jumpscare dessa vez. Pera aí. Bro. Eu não te assustei agora, não é? Claro que não, você não se assustou. você tá brincando, hein, cara? Você tá achando que eu não sou perigoso, não, né? Você tá escolhendo a pessoa errada pra Faria com uma assustar. coisinha dessa. Alerta vermelho. O monstro sai do armário. Isso aí não vai dar bom. Aqui podemos ver um pouco mais da aparência da criatura e... Sabe o que parece? Parece daquele analog horror do shopping lá, quem lembra? Eu não lembro mais o nome, Mais mano. uma vez, mesmo Acho que é do Kenny clareando a Pixels. imagem, ainda fica bem difícil de ver seu corpo, a um ponto que eu acredito que a própria escuridão seja parte dele. Mas falando do que tá visível, temos pés grandes que mais parecem mãos, pernas compridas, igual daquele passarinho que eu vejo toda hora na internet, e um rosto distorcido com um buraco nos olhos e um sorriso enorme, porém assustador. Indo mais fundo na sua Doideira. aparência, de acordo com o livro Monstros Debaixo da Minha Cama e Outros Medos Que da isso? Infância, esses monstros, que também são chamados de terrores noturnos,
possuem uma aparência idiosincrática, no caso peculiar ou própria. Quando falamos de monstros, temos arquétipos já muito conhecidos. Se falarmos de vampiros, temos em mente um dentuço pálido que suga sangue e às vezes faz cosplay de morcego. Se falarmos de lobisomem, vem um ser humanoide bem peludo com características de lobo que por algum motivo adora a lua. Agora, quanto ao monstro do armário, nós não temos uma forma bem definida. Ou melhor, temos mais ou menos. Pelo que tem escrito, esse conceito do monstro debaixo da sua cama começou a existir por volta do século XX, graças ao desenvolvimento do campo de psicologia voltado para crianças. Apesar disso, o termo terrores noturnos é algo já relatado há muito tempo, como por exemplo, há muitos anos atrás. Mas também, claro, a criançada, imagina, se hoje em dia a gente tem medo, eu tenho medo aqui, né, cara, com computador, com TV ligada, com luz, com pisca-pisca, imagina você ficar naquela escuridão, naqueles celeiros na Idade Média, né, cara, tá louco, Egito, ter um amuleto de Bess para proteger as crianças desses terrores noturnos. Não falando muito sobre história, mas sim sobre aparência, muitas descrições iniciais sobre esses monstros se assemelhavam ao trabalho de Gustave Doré, como por exemplo o Paraíso Perdido, que mostra uma figura demoníaca e coberta em sombras. Essa música é do Cult of the Lamb, inclusive. O Gustave Doré é aquele cara que fez aquelas pinturas da Divina Comédia. Outro quadro popular por representar isso é O Pesadelo de Fuzili. Cara, que bizarro, cara. Eu literalmente acabei de... Ó, é porque... Não, vocês já viram, acho que eu vou postar esse vídeo no domingo, então eu acabei de gravar o vídeo que saiu na segunda de manhã e que tem a ver com quadros. Na segunda de manhã não, no domingo de manhã e que tem a ver com quadros. Então eu literalmente acabei de ver muita coisa sobre esse quadro aqui. Eu falei errado, dane-se. Com o passar do tempo, fomos ligando essas figuras sombrias a se interessa por quadros e não viu ainda, assista o vídeo o último vídeo que saiu antes desse no canal, tá bom? Paralisia do sono. Daí que surgiu o famoso demônio da paralisia do sono, que por mais que seja um conceito assustador, ele não é um monstro que se esconde em seu armário. Então não tem por que eu falar ele aqui. O tempo transformou esse ser em algo com mais características e com certeza bem mais comercializável, como Monstros, que era um desenho da Nickelodeon, e também o popular Monstros S.A. Eu podia jurar que ele só tinha um olho, mas essa imagem é... Faltou o desenho do amigo imaginário que tinha quando eu passava, que passava quando eu era criança, que eu não lembro o nome. E também os 13 monstrinhos, né? Muito engraçado. Essa busca por mais características da criatura ajudou bastante em obras de terror, como por exemplo Monster in the Closet de 1986. Meu Deus, fora que ele, isso? também tem O Fantasma de Stephen King. Pera, eu não lembro dessa história. Qual que é o nome original dela? Boogeyman. De Bicho Papão, a gente foi pra O Fantasma. Tradução é difícil, viu? Eu não sabia que... Mas não é daquele filme Boogeyman. Tem um filme. Eu segui essa linha de pensamento falando sobre o bicho-papão e como ele aparece em diferentes mídias, mas eu emprestei R$50 pra esse babaca e ele nunca me pagou de volta. Então, voltando pra Obelisk, acho que dá pra falar que esse bicho se encontra exatamente no meio termo desses conceitos que eu falei. Eu ainda tô com umas dúvidas do porquê a criança filmando isso pergunta tanto se a gente consegue ver ele. Mas eu deixo isso pra depois, porque agora temos construção de mundo. O segundo vídeo se chama You're Almost Gone, ou na tradução, você está quase indo embora. Parece o Siren Head? Consegue ser ainda menor que o primeiro e nos revela coisas que, por enquanto, não fazem tanto sentido assim. Mas se liga nisso. Não, mano, não, sai fora. Slender... Fuck, que isso? Relaxa, que também não tem susto. Mais uma criatura camuflada pelas sombras. Seus medos... Eu não vou confiar nele, Ele acabou de me dar um jumpscarezinho aquela hora, o Zedin provou que não é uma pessoa de confiança. Mas pela censura no rosto, fica difícil de confirmar. Ainda mais que na próxima parte do vídeo, nós temos um cenário um tanto quanto absurdo. Uma porta surge no meio de uma floresta e revela que dentro dela tem toda uma construção. Mas o problema aqui não está necessariamente na porta, mas sim do que aparenta ter saído dela. Esse monstro é diferente. Esse bicho é tão grande quanto as árvores e parece que bem nelas. Esse tipo de arte me lembra bastante a do Trevor Henderson, que você... Caramba, eu tenho muita cultura, né? Não adianta, mano. Eu sou um cara da internet, né? Um conhecedor, sou quase uma enciclopédia da internet. Você já deve ter esbarrado por aí na internet. Sabendo que as criaturas são diferentes, as dúvidas só aumentam. Ainda mais que o vídeo não acaba aqui. Depois de passar por essas duas imagens do novo monstro, voltamos para o primeiro cenário que vimos. Só que dessa vez, aquela coisa não está mais lá. Só que dá pra ver no canto que aquela porta ali está levemente aberta. Então, vai saber pra onde ele foi. Esse vídeo é confuso, mas no futuro... Quase ficou aquela deixinha, né? O Zedinho adora fazer essas deixas, né? Então, isso acontece, daí eu volto nele em busca de possíveis respostas. Por agora, terceiro vídeo. Meu Deus. Não é muito bonito, né? Tem um chapéu de bobo da corte. In your home, ou na tradução, na sua casa. Apesar de que é possível traduzir essa frase de uma forma bem mais intimidadora, que seria dentro de sua casa. Uou!
Sai Começamos fora? em um quarto com uma iluminação meio bege. Olhando para a porta, tem uma cadeira bloqueando ela. Talvez tenha algo lá fora que não deva entrar aqui. Mas o que mais intriga é um choro bem distante e talvez até um pouco distorcido. Escuta um pouco. Parece que alguém tá sendo açoitado, né? A pessoa que levantou da cama acende as luzes e diz: checar Abby. Pela primeira vez temos um nome nessa série. Então assim a cadeira é Deve removida ser, tipo, o filho... e a porta é aberta. Vendo essas coisas acontecendo, tô é imaginando. difícil não notar que esse vídeo tem um estilo Ai, bem credo, diferente que do horror, primeiro. mano. Meu novo amigo foi filmado como se fosse um found footage, que é um estilo de filmagem feito com intenção de simular uma gravação ao vivo. Agora, quanto a dentro de sua casa, Não, parece o um estilo jogo aqui remete point muito and mais a um click, né? daqueles É, dungeon crawlers total, com mano. controles de point and click. Não só o estilo de gravação lembra disso, mas o cenário remete bastante a CGIs antigas, o que ajuda a passar esse sentimento. Mas, Não dá pra mas eu gostei dessa estética, achei saber quem é a legal. pessoa que estamos no ponto de vista, mas eu espero que não sejam os pais, porque essa casa É, eu tô achando que são os pais e a Abby a filha é deles, muito né? grande. E eles deixaram a Abby bem longe do quarto deles. Óbvio. E até o momento, considerando o show, Faz todo sentido, né, Quando realmente. parece Você tem uma que ela- criança em casa, você faz o quarto o mais longe possível, né? Só em é filme só de um terror. bebê. Finalmente chegamos no quarto e vemos o berço. Tudo isso apenas pra encontrá-lo vazio. Mas, se esse é o caso, quem que estava chorando? Ah... Não, não. Ah, sai fora, vai dar susto. Ai! Um monstro diferente dessa vez. Por mais que seu corpo esteja envolto em Credo, sombras, cara. ele remete a um bobo da corte e tem uma cara triste. Apesar de que, bem no finalzinho, ele parecia ter esboçado um sorriso. Ou será que é só impressão minha? O vídeo termina com uma cena em preto e branco travada. Ela mostra esse monstro no closet. E a frase que aparece junto dela é: as portas estavam trancadas. Então, talvez a tradução dentro de sua casa realmente acabou servindo bem mais para esse vídeo. Aqui temos duas É, tipo assim, é uma criatura que aparece... Sei lá, mano. O que eu tô achando é que é realmente cada monstro é diferente, porque cada um é meio que da própria criança, né? Tipo, da imaginação de cada criança. Da situações. imaginação das crianças se materializando, algo assim, E ambas sabe? são ruins. Se a casa estava trancada, então esse monstro já estava aí dentro o tempo todo. Ou, talvez ainda pior, as trancas de um Que humano não horror. são o suficiente para pará-lo. Tudo isso que aconteceu é confuso. Mas vamos seguir em frente com os Bora. próximos vídeos. É, e depois vamos seguir, juntamos segue, tudo e vamos segue o quebra-cabeça. baile. O vídeo a seguir é The House with No Nossa Window. senhora, 8 minutos, cara. Ou na Agora tradução, lascou-se, hein? A Casa Sem Janelas. Se você ouviu falar de Obelisk antes de agora, é bem provável que tenha sido por conta desse vídeo, que é indiscutivelmente o mais popular da série. Voltamos então ao Ok. formato de found footage e estamos do ponto de vista de alguém que encontrou uma estranha casa abandonada. Mais uma vez, não sabemos quem Mas é a é pessoa. espetacular, tipo assim... o que esses Analog Horrors conseguem fazer hoje em dia é muito bonito, né, cara? Olha a estética disso daqui, que maneira, Filmando, né? mas ela Muito diz que maneiro. não existem outras casas ao redor dessa. É apenas ela, no meio do nada. Como o título diz, essa casa não tem janelas e também nenhuma outra forma aparente Mesmo, de né? entrar. Até a hora que nosso cameraman encontra uma passagem Opa, escondida um atrás de uma túnel. tábua. Esse caminho é apertado e à primeira vista parece ser Mas por debaixo que ele quer entrar nessa casa, da aliás, né? fundação da casa. Além de que eu nem preciso falar o quão escuro ele é. Mas nosso cameraman está determinado a desvendar Ok, os segredos sem desse lugar. problemas. Vai saber quais são suas É uma motivações. casa fora dos padrões, né? Deve Independente ser comum em algum lugar na Europa, talvez. disso, ele encontra uma passagem que leva para o térreo. Escalando ela e agora de fato dentro da casa, a primeira coisa que nosso cameraman comenta é que o lugar tem cheiro de fósforo queimado. Eu não gosto de falar isso do nada, mas essa é uma descrição que normalmente se refere à presença do diabo. Acontece que esse Analog Horror não citou temas Quê? Fósforo queimado? Eu não sabia dessa religiosos história, até não. agora. Sai E fora, eu não cara. gosto de assumir que ele vai Credo. citar, mas vocês sabem como é que são Analog Horrors. É um pulinho pra isso entrar em temas religiosos Total, ou, eles adoram tema religioso, sei lá, mano. alienígenas. Acontece que avançando um pouco Não, tema religioso. A parada Analog Horror é o tema religioso. Eles adoram mesmo, né, cara? nesse labirinto, nos deparamos com algumas cenas difíceis de explicar. 3 cadeiras, uma mesa e um abajur presos no Eita. teto. Mas o arquiteto dessa Ah, casa meio decidiu Backrooms, colocar a parece, tomada né? lá embaixo? Que escolha Não faz duvidosa, sentido, hein? A né? esse ponto já deve ter passado na sua cabeça algumas diferentes Não, mas eu acho que o arquiteto fez a tomada primeiro e depois as pessoas grudaram essas cadeiras no teto, né? Tipo, inspirações que o criador de Obelisk teve para essa casa. Backrooms, com certeza, é uma das maiores. Outra opção é o Ritual dos Três Reis, que foi algo que viralizou há um tempo atrás. E caso você seja Que alguém isso? mais cult, Esquina Marink também pode ter passado Bro, assisti esse filme em live um tempo atrás, né? Quem viu, viu, né, cara? Porque eu nem tenho mais a gravação, acho. na sua cabeça. Inspirações deixadas de lado e avançando mais nas casas, nosso cameraman percebe que as portas são bem grandes e que algumas luzes estão
estão acesas. Temos também vários corredores enormes e entradas com formato de arco. Uou! Mas eu te pergunto, Ei! querido espectador, você viu que nosso Parece que eu vi alguma coisa ali, eu acho que deve ser coisa da minha mente, também velho. não está sozinho? No momento que ele vira a câmera, dá pra ver rapidamente esse rosto olhando pra ele. É, A mas é o mesmo do primeiro vídeo, distorção e o parece, né? chiado da câmera atrapalham um pouco na hora de ver ele melhor. Mas esse ser não lembra muito do monstro do primeiro vídeo? Total. Bom, eu acho que no momento isso não importa tanto, porque de alguma forma a pessoa filmando isso não reparou na criatura e seguiu como se nada Doideira. tivesse Mas também como é que ela vai sair da casa agora? Já foi todo aquele caminho de volta, né? acontecido. Eu acho que realmente o que os olhos não veem, o coração não sente. Finalmente esbarramos em algo diferente. Uma porta grande e quadriculada. Mas calma, eu acho que já vi isso antes. Lá no segundo vídeo temos uma cena desse corredor e dá pra ver que a porta é a mesma. Eu tinha falado que esse monstro lembra da Mas ué, mas é o monstro do primeiro vídeo. Então, a casa do segundo vídeo e o primeiro vídeo são o mesmo, mesma né? criatura que vimos no primeiro vídeo por conta dos seus membros. Agora, eu disse a mesma coisa, só que dessa vez pelo seu rosto. Acho que dá pra assumir que o monstro do primeiro... Ah, tá, mas não, é porque tem outra criatura lá fora também, né? segundo e quarto vídeo são o mesmo. Ou melhor dizendo, um dos monstros do segundo vídeo. Porque esse aqui continua um mistério. A única diferença que temos é o cenário. A parede da direita no segundo vídeo era listrada e a porta tinha um formato quadrado. Agora no quarto vídeo, a parede não tem listras e a porta Esse tem um cara pode ter reformado a formato casa, de é arco. isso. Só que, Saber. sinceramente, considerando que o lugar é muito maior por dentro do que por fora e ainda que ele possui uma arquitetura que não faz sentido, não acho tão errado dizer que essa casa pode mudar de forma. Então, dito isso, esses três são o mesmo monstro. Agora, entrando no quarto, temos alguns itens específicos. 2 banquinhos, sendo que um deles possui um manequim, um cavalete, carteiras e cadeiras de escola, um abajur no chão e o principal de tudo isso, uma placa na parede escrito Be Still still God. and know that I'm God. Isso é uma frase da Bíblia, Salmo capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Gentios? Pelo que eu li, essa frase remete a ficar em silêncio, tanto fisicamente quanto mentalmente, para que o indivíduo possa focar em Deus. Quando eu vi essa placa a primeira vez, eu pensei que aquele monstro poderia estar se autoproclamando Deus. Mas considerando que isso é uma frase da Bíblia, acredito que esse não seja o caso. Pensa assim, é uma casa sem janelas, sem uma entrada aparente, fique em silêncio e se isole para focar em Deus. Não parece que essa casa foi feita Pode ser, justamente com realmente. esse propósito? Ainda mais que templo, né? Uma outra espécie de construção templo. absurda que vimos foi literalmente só uma porta aberta, era só a entrada, enquanto essa aqui tenta evitar ao máximo mostrar qualquer tipo de Nossa, tem passagem, sendo isso tem uma parada com fumaça, uma ou chaminé não. gigante. Acho que a referência que eu falei sobre o Paraíso Estranho. Perdido É foi estranho, porque mais a outra casa, ele falou que é a mesma casa, só que a outra casa, a que o monstro aparece no vídeo 2, tá cheio de floresta em volta, né? certeira do que eu tava imaginando. Mas eu também não vou esquecer do cheiro de fósforo queimado que foi citado antes. Tem algo maligno envolvendo tudo isso. Indo pela outra porta, tem mais corredores, e indo até o final de um deles, é possível encontrar uma entrada com um crucifixo no topo dela. Por mais que ela Ok. possua um lance de escadas, não leva a lugar algum. E ainda por cima, só para as coisas fazerem Curioso. ainda menos sentido, nosso cameraman decide ir para outra direção e passando por esse cruzamento de corredores, ele se depara com uma porta posicionada Uou! para o teto. Ele Nossa, total backrooms agora, diz né? que é Doideira. muito Não alto esperava isso para nesse. alcançar. Só que do Eu gosto de backrooms, sabia? Eu realmente gosto desse conceito. nada, aquela cena do encontro da criatura se repete. No início, eu achei que ele tinha olhado pra trás e tinha visto ela de novo. Só que essa cena passa em câmera lenta e fica parecendo muito mais que ele tá revendo sua gravação. Então, bem pode lentamente, vemos a criatura e dessa vez ela diz algo. O What que é are você? you? Eu conheço seu rosto. Assim o vídeo termina. O criador desse análogo gosta mesmo de Caramba, colocar frases estranho, impactantes no curioso. final do vídeo. Esse final também foi confuso. E não sabemos se o cameraman conseguiu É sair da como se casa. o cameraman fosse talvez a criança do início, que já conhecia ela. Fora que sempre existe a chance de ser Pode uma ser. pessoa revendo essas gravações e a pessoa que gravou elas já está morta há muito tempo. Não pensando Não, sobre desgraça possibilidade. alheia, o próximo e o último vídeo dessa de série novo, esse até bicho muito feio esse daí. O outro ali é assustador, mas esse daqui é pior, cara. Esse daqui me dá uma coisa ruim, esse bicho esquisito. Gente, fora que ele é meio calvo, né? Mas se chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito e tal. Eu tô me borrando aqui, ó a minha posição na webcam, cara. Então, por favor, faz isso por mim pra dar uma força. Se torne membro também aí pra ter vídeos extras. Eu acho que aquele vídeo do Dashikawa lá, que é o último que ele postou lá, que é um analog horror de Dragon Ball, eu vou postar pro membro só. Então, se você gostaria de ver, já vai assinando, mano. E, além disso,
entre no meu canal 2 na comunidade do Discord, tá bom? É o momento que eu estou fazendo esse vídeo, vai nos revelar algumas respostas. Tá, bora. Apesar de que, talvez, ele seja ainda mais confuso que os outros. Why do you keep us here? Ou na tradução, porque você nos mantém aqui, é o vídeo com o início mais diferente Mas bem interessante as criaturas, né, cara? Bem criativas. até agora. Estamos em um cemitério e dá pra ver que o estilo da gravação deixou de ser aquele found footage e voltou pro point and click. Mas será que... E se às vezes são 2 analog hours diferentes, a galera tá achando que é um só, né, mano? Novamente, não sabemos quem é a pessoa que estamos no ponto de vista. Seja lá quem ela for, ela está na busca por algo. E olhando um pouco ao redor, eventualmente, ela encontra esse algo. Um berço. Igual ao que vimos no episódio 3. E se aproximando, dá pra ver que dentro dele tem uma... lagarta? Não, mas é porque tá o obelisque, né, no começo. Antes Por que o obelisque, né? Porque que eu senão... tenha tempo de explicar, Tá seja aqui, lá o que bem está feito, acontecendo, conseguimos ver uma sombra se Uou! formando no berço. Espera. Esse é o monstro do terceiro vídeo? E só pra deixar Pera, a mais gente é confuso um ainda, monstro? enquanto ele olha pra lagarta, ele diz: "Você não é como eu me lembro, Abby." Dessa cena, Uou! pulamos novamente para aquela do terceiro vídeo, mas confesso que fica difícil de entender o que realmente aconteceu aqui. No último vídeo, o monstro pareceu que atacou a pessoa, mas será Será que a visão do monstro é assim que o monstro vê a humanidade? que isso aconteceu mesmo? Diferente do terceiro vídeo, agora, no quinto vídeo, tem sangue no chão. Então talvez o monstro de fato tenha aparecido e ferido a pessoa que estamos do ponto de vista. Só que é estranho porque ela não comenta nada sobre isso. Nenhum sinal de dor por conta do ferimento. A única coisa que ela faz é olhar para um closet vazio, depois olhar para o lado de fora da janela, sendo que por um breve instante ficamos do ponto de vista de alguém que parece estar do lado de fora dela, e por fim, ouvimos a pessoa de dentro do quarto perguntando: "Por que você me deixa aqui?" O silêncio toma a sala por um instante, só que rapidamente é quebrado Ah, vai aparecer essa criatura. mais uma vez pela mesma pessoa, agora dizendo: "Eu não posso ficar aqui." Passamos por uma pseudo-cena de perseguição, onde vemos quadra a quadra a pessoa fugindo do quarto que tem um berço, sendo que logo ao sair, uma música começa a tocar junto daquele mesmo choro de bebê. Ai, credo, que horror. Quer sair fora, mano. E, claro, em certo momento, quando ela olha pra trás, ela se depara com a criatura seguindo ela. Não seria uma cena de perseguição sem o monstro. Entra no quarto, coloca a cadeira na porta e... volta pra cama. Esse curso de ação parece Uou! Qual que é a lógica disso? algo estranho e até mesmo sem sentido. Só que se a gente pensar em tudo Será que é tipo uma paralisia do sono, a parada, alguma coisa assim, cara? Então ele tem que, tipo, ele meio que quando vai dormir tem essas alucinações, daí ele precisa, tipo, meio que dormir no sonho pra poder acordar na vida real. aquilo que eu falei sobre monstros do armário, até que fazer isso faz sentido. Vocês não lembram qual é a melhor forma de não ser pego por um monstro que tá embaixo da sua cama ou talvez no armário? Não deixa seu pé pro lado de fora da cama. E também, se você achar que ele está presente, se esconda nos fora seus da cobertores, porque nada de ruim vai acontecer neles. Amém. Então a ideia de ficar na cama acaba não sendo tão estranha assim. Para terminar o vídeo, é possível escutar um monstro batendo na porta no mesmo ritmo da música que toca de fundo. Tudo isso enquanto ele solta gruídos estranhos. A pessoa do vídeo parece confiar muito que aquela cadeira vai impedir aquela coisa. Só que, na minha opinião, não acho que tá servindo de muito. E ainda por cima, acho que a criatura só está brincando com ela. Afinal, nem parece que ele tá fazendo força contra a porta. Mesmo. Apenas zombando ela. Mas ele não é amigo imaginário, né? Por que ele tá atacando o nosso camarada? Ela batendo no mesmo ritmo dessa musiquinha, o que pra mim deixa tudo isso bem mais assustador. Com essa última cena, terminamos o vídeo e agora Ai, é hora amém. de explicar tudo o que Amém, aconteceu. amém. Na minha visão, Ai, me essa borro, não é cara. uma história. Na realidade, são 3 que eu acredito que Cara, eu me borro muito com essas coisas, que você é no louco. futuro vão se conectar, ou talvez já estão Ok. conectadas e a gente só não sabe disso. O primeiro, segundo e quarto vídeo fazem parte de uma história. Ela conta com o ponto de vista de um protagonista não nomeado e tem como possível antagonista esse monstro, que eu vou chamar de Sorrisão, por falta de nome. Fora que os Ok, vídeos dessa Sorrisão. história são todos apresentados como se fossem um found footage. Enquanto isso, o terceiro e quinto vídeo fazem parte de uma outra Não, isso história. tá que óbvio, são histórias diferentes. Mas e a terceira história Ela que você envolve falou? um bebê chamado Abby e tem como monstro esse carinha que eu vou chamar de Bobo, por parecer um bobo da corte. Não só isso, ela Ok. é toda apresentada como se fosse um jogo de point and click com gráficos que remetem a CGIs Bom, antigos. Eu falei que o espetacular, segundo vídeo faz espetacular a arte desse analog parte da horror, primeira né? história, só que na verdade é só parte dele. A primeira cena, que tem o sorrisão na porta, é o que faz parte da primeira história. Enquanto isso, aquela porta que surge no meio do nada e aquela criatura grande que Tá, parece isso aí uma é a árvore parada fazem mais aleatória de todas, né? O que é isso, cara? Qual que é a lógica parte desse de uma bicho aí? terceira história. Bizarro. Então beleza, com a divisão feita, vamos começar com a primeira história. Esse personagem, ainda quando criança, pegou uma câmera pra filmar o suposto monstro que se esconde em seu armário. Diferente da maioria das crianças que teriam medo dessa coisa, ele acabou gostando dela e chamando Fez de amigo. amizade. Porém assim, voltamos para todo Deus o conceito credo, de um sai monstro fora, do cara, armário. coisa feia Ele do não caramba. aparece na luz do dia, ele não mostra as caras quando seus amigos estão
estão te visitando. E principalmente, o monstro. Sai fora, tô olhando aqui embaixo da minha cama, cara. Deus me Ele livre. é pra ser algo exclusivo da criança. Deus me E livre. ainda por cima, o seu monstro nunca vai surgir nessas situações felizes. Que Sempre não vai pode ser um quando Michael Wazowski, o Sullivan, né, cara? É só você está sozinho no escuro, porque é comum pra bicho toda bizarro criança, em nesse certo lugar. ponto do seu crescimento, parar de dormir com a luz acesa. Afinal, ela já é grandinha demais pra ter medo do escuro. Ou pelo menos é isso que é dito. Porém, o caso dessa criança em específico é bem mais único. Ela provavelmente foi até seus pais Deus me contar sobre livre. seu novo amigo, e já é de se esperar que eles vão falar que esse amigo não existe. Então, para garantir sua existência, ele pega uma câmera e começa a filmá-lo. Por isso, das várias vezes que ele pergunta se conseguimos vê-lo. Anos Faz passam sentido, e faz sentido pra caramba essa mesmo. criança cresceu, ele seria a mesma pessoa que encontrou uma casa estranha no meio do nada e não teve medo de entrar nela. Lá dentro, por mais que ele não tenha Talvez visto, ele tenha sido atraído por sinal, mas parece, eu sei lá, cara, parece uma vibe tipo Reino dos Sonhos, uma parada assim. É uma vibe que eu pensei, mano, pra esse ele série. esbarra com um sorrisão, e a criatura confusa É, pergunta o que ele é, você tinha mas logo em visto ele, seguida, como se fosse uma memória voltando em sua mente, ela Total. diz que conhece seu rosto. Para explicar isso, a gente vai ter que ir lá naquela cena da lagarta. Se você não tivesse noção dessa informação, em algum momento você diria que uma lagarta viraria uma borboleta? Eu espero que você tenha respondido não. Caso contrário, eu tenho medo de você. Para o monstro, uma criança é como uma lagarta. Acontece que nós crescemos, nossa voz muda, nossos hábitos mudam, ganhamos mais cabelo. Faz sentido eu mesmo. espero. E os monstros que nos deixam acordados durante as noites não são mais criaturas que se escondem imóveis no seu quarto, mas sim ansiedades, preocupações, memórias ruins e por aí vai. Para os monstros, nós nos tornamos borboletas e é bem difícil de saber qual lagarta virou qual borboleta. Mas às vezes é possível. Por isso que o Sai fora que eu ia querer voltar atrás dessa criatura, que eu vou estar com dó desse bicho aí, sai fora, cara. Visão, por mais Deus que me ele não livre, saiba cara. que é um adulto, ainda se lembra do rosto da criança que ele assustou um dia. Então, assustei, Na então. verdade, o motivo desse monstro sequer estar aí pode ser até porque o garoto cresceu. Em algum momento de sua vida, o monstro parou de aparecer e na busca por uma nova moradia, ele foi pra essa casa, onde nela ele passa seu tempo isolado, igualzinho aquele versículo dizia. Muito legal essa parada de empatia pelo monstro, mas o outro lado tá meio complicado. Vamos de Não, amizade porque o bicho pra porque o bicho também é. sequestro. O bobo Ah, capturou o Abby outro é o e a pessoa contrário, que né? estamos no ponto de vista para dentro dessa casa. Considerando a arquitetura estranha do lugar, eu consigo ver isso sendo algo similar à casa sem janelas. Um lugar onde esses monstros conseguem descansar. Só que é aí que mora o problema. A falta de contexto em relação a tudo o que tá acontecendo na história que envolve o bobo deixa tudo muito complicado para conseguir explicar. E eu vou ter que me virar com as migalhas que eu tenho aqui. Ao olhar para a lagarta, o monstro fala que Abby não é mais como ela se lembrava. Por conta disso, eu achava que ele havia sequestrado uma Abby já adulta e estivesse mantendo ela presa nessa casa. Acontece que a pessoa no terceiro vídeo levanta da cama e vai atrás de Abby quando escuta um som de bebê. Isso, junto do título... Eu ia falar que talvez a própria pessoa do terceiro vídeo já fosse a Abby, né, cara, adulta agora. Só que não faz sentido, porque ela vai atrás. Porque você deixa a gente aqui me confirma que realmente não é só uma pessoa em estágios diferentes da vida, mas sim estamos lidando com duas pessoas nesse lugar. Sim. Com isso em mente, minha teoria do que está acontecendo é... Então a criatura sequestrou a Bobo criança. era um monstro de Abby quando criança. Eventualmente ela cresceu, mas esse monstro não aceitou a ordem natural de que ela iria esquecê-lo. Então no futuro, ele voltou e sequestrou Abby. O problema é que nesse ponto da vida, ela provavelmente estava em um relacionamento e vivendo com outra pessoa. Então, já que os dois estavam entendi. juntos no quarto, ambos foram levados pela criatura. Mas beleza, e quanto ao suposto bebê? Na minha visão, esse bebê era Abby, mas só na memória do monstro. Quando ele trouxe ela Ou pra talvez, esse ou talvez na casa dela ainda tem o berço dela, vai saber, né, cara? Minha mãe tem o berço que eu era criança mundo, ainda, ele não mano, reconheceu guardado. seu rosto e, meio ao caos, acabou tirando sua vida. Por isso que tem essa cena do cemitério. É pra simbolizar a morte dela e ainda por cima destacar que o monstro não havia reconhecido. Tanto que ele tem a frase de que ela mudou e a única aparência que temos dela é dessa lagarta, que é a forma que ele tinha ela em sua memória. Outra coisa que prova que só existe uma pessoa aqui é a fala: "Por que você me deixa aqui?" Agora estando no singular. Me Não deixa existe aqui. mais a gente. Existe apenas eu, que é a pessoa que correu do monstro e se trancou no Credo, quarto. que horror, O sangue velho, que isso vimos no achei chão muito feio. poderia ser por conta da morte de Abby, e o pedido de perdão seria por essa outra pessoa ter abandonado Abby no momento que esse monstro apareceu, assim largando ela pra morrer. Ainda assim, eu não tenho uma explicação muito boa pra aquela cena do bicho correndo em direção da pessoa. Podia ser a mente dela pregando uma peça? Afinal, ela tá trancada Sai nesse fora, lugar, velho. e supostamente, essa criatura, além de sequestrá-la, também foi motivo de tirar a vida da pessoa que ela gostava. Começar a imaginar Então, ela né? em qualquer lugar que pareça um closet não é algo difícil de acontecer. Ainda É, mais talvez que um trauma, uma depois parada ela assim, se
né? checa o Faz closet, sentido. como se ela É, tivesse se ela tivesse visto só, mas não tivesse. É, verificando que aquilo foi apenas sua faz mente sentido, pregando uma peça uma nela. Como eu simulação, uma. Esqueci a palavra, uma alucinação, simulação. Isso é só uma teoria, e ainda por cima tem muita chance de estar errada, já que eu tô trabalhando com quase nenhum contexto. Pô, mas Inclusive, é uma eu boa teoria gostaria mesmo, muito faz mais que eu sentido. tivesse errado quanto a ela, porque esse cenário seria muito mais interessante se Abby fosse uma criança que viu o monstro do armário, contou para seu pai ou sua mãe sobre isso, e recebeu como resposta, essas coisas não existem. Então o motivo desse pedido de perdão seria por não ter acreditado em sua filha antes. Dá pra ver que seguindo essa teoria, ainda tem muita ponta solta, talvez até mais do que a outra que eu Pô, falei. mas tem potencial pra caramba essa história, né, cara? Espero ver mais dela aí no futuro, que eu realmente gostei, mano. Como, Achei por bem exemplo, como que a interessante. criatura não ia identificar Abby, sendo que ela ainda é uma criança? Mas não tem o que fazer. São duas teorias que ambas levam pra direções que tem pouco contexto, e independente do caminho, no momento, vai acabar com ponta solta. Ah, mas quanto ao futuro dessa Nada, espera história, o mais. criador desse Analog Horror falou que estava fazendo um vídeo grande. Eu acredito que teremos o desfecho Uou. dessa história da Casa Sem Janelas. Muito provavelmente a pessoa que entrou nela vai sobreviver. E de duas uma, ele vai descobrir que as casas são conectadas e vai acabar encontrando a pessoa que foi sequestrada, ou ele vai ficar curioso sobre a existência dessas casas e vai começar a investigar mais sobre isso. Só que independente da rota que essa história vai seguir, eu tenho certeza que essa Eu pessoa ia falar, e se essa casa fosse outra dimensão, uma dimensão onde as criaturas levam as pessoas sequestradas, né? vai Mas como acabar o nosso ajudando a protagonista outra a iria fugir pra desse lá? lugar. Particularmente, não sei como a apresentação disso seria feita. Afinal, dá pra ver que a pessoa que fez esse Analog Horror evita mostrar um modelo 3D das pessoas. Então vamos ver como é que isso vai sair. Mas com a história seguindo esse caminho, teríamos um final feliz. Exceto que ainda existe a terceira história. Um desses monstros conseguiu sair dessa casa e agora ele está à solta. Será que mais deles conseguem fugir? Será que outros já não fugiram? E o que essa coisa pode ter feito até agora? Minha teoria sobre tudo isso é que eu não faço ideia. Essa história pode ir pra muitas É, tem que direções e esperar, tem um não tem o que potencial fazer, né? enorme Tem pra que fazer algo esperar bem pra único. saber, mano. Mas, depois de tudo isso que eu mostrei, você entendeu qual que é o motivo de existir um monstro no seu armário? Sim. Não tem nenhum, não, sai Entra fora. aqui dentro que eu vou te contar. Na escuridão da noite, onde seu quarto vai de algo rodeado de coisas que você ama para sombras e silhuetas que fazem sua Sai imaginação fora, te sem levar susto. para lugares horripilantes. O seu armário e a escuridão dentro dele se tornam um lugar para o Sai fora, desconhecido se Zedinho, sai acomodar, fora, algo irmão. que camufla os mais diversos perigos que você pode imaginar. Enfrentá-lo cara a cara é um grande teste de coragem, e o que tem dentro dele é nada. O monstro do armário existe apenas para ser superado, para mostrar que o medo estava todo Isso, na sua é isso cabeça. mesmo, E te perfeito. ensinar que a melhor forma de superar esse medo é enfrentá-lo cara a cara, porque muitas vezes a origem dele nem sequer existe. Uou, ok. Eu não queria enfrentar não, sendo sincero, eu tava bem de boa, Zedinho, tava bem tranquilo, né, cara? Enfim, gente, bem legal o vídeo aí, foi bem divertido de gravar, mas foi bem assustador, hein, cara? Esses vídeos fazem eu passar mal de coração, mano. Eu sou muito medroso, mas é bom pra ver se o coração tá bom, se tá firme. E, enfim, né? É que nem aquele negócio de que tomar um choquinho de vez em quando faz bem pro coração, né? Então, acho que é exatamente isso, né, gente? Deixa as opiniões nos comentários, mas acho que não tem muito o que comentar, né? Ainda é muito, tá muito no início esse análogo aí, tem que esperar mais vídeos aí, uma parte 2 aí pra gente ter mais informações, mas tem muito potencial e as criaturas são muito bem feitas e assustadoras. Enfim, espero deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tamo junto. É nóis.